quem não puder assistir. Vamos ver, vamos começar então, porque já deu o horário, né? E nós somos pessoas muito pontuais. Então, boa tarde novamente para vocês. O que foi, Breno? Seu fone tá top, né? Então, boa tarde novamente. Sejam bem-vindos novamente. Nossa primeira aula do terceiro bimestre. E para a aula de hoje eu preparei uma coisinha bem light, nada assim de conteúdo novo ainda. Eu vou só falar um pouquinho para vocês sobre como vai ser esse bimestre, o que vai ser avaliado. Vou falar da atividade 1, né, que já é para a semana que vem, ver se vocês têm alguma pergunta. E a ideia, assim, é fazer um geralzão, um panorama do que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Vocês estão enxergando o meu micro slide? Aham. Vocês estão conseguindo ler tudo que está escrito aí? Sim, ó, mete aula, chegamos ao terceiro bimestre, firmes e fortes. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que estudaremos nas próximas aulas, além das. Eita, Dos critérios de avaliação, é claro, né? Então, estamos é isso aqui aí que para me dá isso, para medo. falar o que a gente vai estudar e como vocês vão ser cobrados em relação a isso, principalmente as notas, né, Breno? Isso não assusta ninguém, claro, né? Não, não, Então, não, vamos imagina. lá. Só para que vocês fiquem cientes, nós já começamos, obviamente, o bimestre, né? Ele começou dia 3 de agosto, ou seja, estamos na segunda semana dele. E eu não sei se vocês se lembram, mas na quarta-feira passada eu deixei a atividade 1, que corresponde a esse bimestre. Quando que ele acaba? Dia 9 de outubro. Ele acaba assim bem ali antes da semana do saco cheio, bem pertinho do feriado. Não sabemos como ele vai acabar. Se ele vai acabar presencial, se ele vai acabar assim aquela aula mista, meio presencial, meio remota. Se vai ser totalmente como está agora, totalmente remota, então a gente não tem a menor ideia. Nós só sabemos que ele começa com aulas remotas, que é o que a gente está fazendo agora. Como ele vai terminar? Enfim, não sabemos nada. Mas sabemos que é dia 9 de outubro. Então tem muita coisa para aprender nesse tempo, tem muita coisa para vocês estudarem, para vocês produzirem, principalmente em química orgânica, que é conteúdo novinho, né? Quantos conteúdos a gente vai estudar? 2. O Breno vai e volta toda hora. Breno. A gente vai estudar 2 conteúdos. E no total são 4 atividades avaliativas. O caderno vai valer nota de novo, porque vai ter conteúdo para vocês copiarem, vai ter videoaula disponível semana que vem. Então, teremos nota de caderno novamente, mas eu já falo sobre isso mais para frente. 2 conteúdos e 4 notas. Quais são os nossos conteúdos do terceiro bimestre? Um deles se chama Bioquímica, que é justamente o tema do trabalho que vocês vão fazer para a semana que vem. Por que Bioquímica? Porque esse conteúdo ele junta a biologia lá do primeiro ano, que vocês viram com o professor Geles. O Breno, não sei. Breno, quem te deu aula de biologia no primeiro ano, você lembra? Nem sei, mas era no Lima. Pior que eu não tenho a menor ideia. Se fosse no Cambaré era mais fácil. Mas enfim, você teve em biologia no primeiro ano. Eu sei que Márcia e Milena tiveram com o professor Geles, lá no primeiro ano A, se eu não me engano. A parte correspondente à biologia sobre carboidrato, proteína, lipídio, hormônio, enzimas, nosso organismo funcionando. Isso é primeiro ano em biologia. Aí esse conteúdo, ele volta em química, agora no terceiro ano, por isso que chama bioquímica. E já sabendo que era um conteúdo do primeiro com o conteúdo do terceiro, eu e a professora Rosilda conversamos e juntamos as atividades. Ó, a saudade do Gélis, eu também tô. Deixa eu só parar o que eu tava falando para falar do Gélis. Teve a reunião família e escola sábado, né? Aí uma colega minha postou a foto do pessoal do Cambaraí. Tá lá o Gélis, o diretor adjunto, coisa mais bonitinha. Vocês tinham que ter visto. Tá lá de diretor, parceiro. Mas também tô com saudade dele. Enfim.
Aí, eu e a professora Rosilda conversamos e juntamos as atividades. Então, vocês vão fazer um trabalho e vão ter nota para duas matérias. Por isso que é bioquímica, tá? O termo que a gente usa é esse, porque se encaixa para as duas disciplinas. Então, vocês vão fazer um trabalhinho sobre isso. Semana que vem eu vou mandar um conteúdo de terceiro ano dessa parte, que vai ser uma das coisas que vocês vão ter para copiar um vídeo aula. E depois a gente vai estudar sobre propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos. Por que que o etanol evapora rápido? Por que que algumas substâncias não misturam com água? A gente vai estudar um pouquinho essas características. É conteúdo de química do primeiro ano, mas agora não é mais bioquímica, é química do primeiro com química do terceiro. Então, conteúdo novo em relação à orgânica para vocês. De uma forma bem, assim, bem geralzona, é isso que a gente vai estudar. Já começamos com bioquímica, que é, como eu falei, a atividade 1, né, da semana que vem, mas vai ter conteúdo novo sobre bioquímica ainda, e depois essas propriedades físico-químicas para vocês, tá? Claro que tem muito detalhe, é só um panorama. O que vai ter nota? A parte que menos preocupa, com certeza. Oi, Isadora, tudo bem? Chegou bem na hora que eu vou falar assim das notas. Olha que privilégio. O que vocês vão ter de nota? Em que critérios vocês vão ser avaliados? Primeira nota já está aí fresquíssima, né? Que é a maquete. Eu coloquei entre aspas, porque vocês não vão montar uma cidadezinha com as torres e tal. Vocês vão montar uma molécula. Mas é tipo uma maquete, né? Então vai ter uma base ali, não precisa ser isopor, já vou falar sobre isso. Mas vocês vão montar a molécula em cima de uma base ali e vão falar sobre ela. Essa é a primeira nota de 0 a 10, ou no caso de 0 a 100, que eu uso o Classroom para lançar as notas, então eu coloco de 0 a 100, fica mais fácil para calcular. Mas é a primeira nota de vocês. Eu já vou explicar melhor essa atividade, que tem algumas pessoas que estão com dúvida ainda, então eu vou explicar, vou deixar essa aula gravada para ninguém ter o que perguntar depois. Segunda nota, caderno. Semana que vem, como eu falei para vocês, vai conteúdo novo e depois teremos mais um conteúdo novo. Então, são dois conteúdos para vocês copiarem e assistirem a videoaula, igual foi no mês passado. Essas duas aulas juntas valem de 0 a 100. Então, a nota 2 é de 0 a 50 e a 3 de 0 a 50. Juntou as duas, nota de caderno 0 a 100. E a terceira nota, que no caso é a nota 4, né, de 0 a 100, a gente vai ter uma lista de exercícios sobre as propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos. Desse conteúdo aqui, ó, que eu acabei de comentar com vocês. Vamos aprender sobre ele e depois eu vou passar uns exercícios correspondentes a esse conteúdo. Então, a nota de vocês lá para o final vai ser de 0 a 100 sobre esse conteúdo novo, tá? Conteúdo novinho, nota de 0 a 100. Eu já estipulei quais são as datas, quando que vocês vão entregar cada atividade. Por que eu já estipulei? Porque o bimestre acaba em outubro, né, como eu falei para vocês, e querendo ou não, passa muito rápido, por mais que não pareça, às vezes, o tempo está assim, ó, voando, então eu já deixei tudo certinho, quando vocês vão entregar cada atividade. A atividade 1, que é a da maquete, é para a semana que vem, já, dia 19. A atividade 2 é para setembro, dia 2 de setembro. A 3, dia 16, e a 4 lá no final do mês. E é a última. Aí, recapitulando, o bimestre acaba uma semana depois. O bimestre acaba em outubro. Mas como tem conselho de classe, a gente tem que fechar as médias, tudo, eu não vou passar a atividade para outubro. Então, eu encerro ali no finalzinho de setembro, tá? Esses são os prazos. Pretendo não alterar isso. Então, né, já estejam cientes de que as atividades vão ser cobradas nessas datas de vocês, tá? Falando em atividade, eu separei um tempinho para a gente falar sobre a atividade 1, que é essa da maquete, que já está no Classroom desde a semana passada, e que vai ser a nossa primeira nota de 0 a 100. Antes de mais nada, vamos dar um confere aqui, eu não sei se vocês viram como é que está a tabela atualmente, deixa eu abrir a tabela aqui, a planilha.
Deixa eu ver, vocês estão enxergando minha planilha? Eu imagino que sim, que agora ela apareceu para mim aqui. No momento, é assim que está a nossa planilha. Então, por enquanto, são esses os alunos que escolheram as suas moléculas. Só para confirmar, Breno está com a frutose. Breno, você sabe o que é frutose? Breno? Enfim. Ah, quer falar, Breno? Tá. Você já tem uma ideia do que é frutose? Ah, não dá pra falar que fone que não, pera que eu vou escrever. Tá, isso, vai escrevendo enquanto isso. Deixa eu ver. Isadora, você tem ideia do que é sacarose, Isadora? Se não quiser falar, pode escrever também, tá? Eu vou espetar. Márcio, você tem ideia do que é glicose? Breno, muito bem, sei lá eu. A ideia, sei lá eu, isso saiu. Isadora acha que é o que tem no adoçante. Eu diria assim, Isadora, é um adoçante, mas ele é natural. O adoçante, aquele artificial, tem aspartame, ele tem outras substâncias sintéticas. A sacarose é um açúcar natural. É bem mais fácil do que falar de adoçante. Você vai ver quando você pesquisar para explicar. Tem adoçante que chama stevia, tem vários tipos, mas a sacarose ela é mais naturalzinha. Você vai ver como é super fácil falar sobre ela. E Breno, só uma dica assim, o seu sei lá, frutose literalmente tem a ver com frutas. Quando você for explicar sobre o seu composto, você vai ver. Cadê? Eu estava falando da Márcia. Márcia, você sabe o que é glicose? Tem alguma ideia? Se quiser, pode escrever também, tá, Márcia? E eu não sei como está a sua internet hoje, Milena, mas você tem alguma ideia sobre adrenalina? Se quiser, pode ir escrevendo, tá? Caso vocês tenham alguma noção. Depois eu dou uma lidinha no chat. Mas resumindo, né, vocês escolheram esses compostos, Milena tem muito bem. Bom, adrenalina, sim, né? É um composto que tenho certeza que vocês já ouviram falar, tipo assim, aquela sensação de adrenalina na veia, né? Então vocês têm uma noção de como ela age no nosso organismo. E alguns alunos não escolheram ainda. Como eu estou gravando essa aula, eu vou deixar o recadinho. Caso você seja um aluno que não escolheu, escolha o mais rápido possível, tá? Porque, né, precisamos apresentar isso semana que vem. Então, por enquanto, nós temos essas moléculas. Aí, deixa eu voltar agora no meu slidezinho. O primeiro passo vocês já fizeram. Vocês quatro que estão assistindo. Vamos ver, a Márcia escreveu, principal fonte de energia. Sim, ela dá uma super energia do nosso organismo. A glicose, ela é poderosíssima. Então, vocês quatro escolheram, né? E o restante, né, que não está assistindo agora, mas vai escolher ainda também. Escolheu o composto? Próximo passo, vocês vão pesquisar algumas coisas sobre ele. A fórmula molecular, por exemplo, deixa eu pegar uma que ninguém pegou ainda. Colesterol. C27H46O2, fórmula molecular. Estrutural, vocês vão pesquisar como esses átomos estão distribuídos. É ligação simples, é ligação dupla, tem cadeia fechada, é toda aberta, é mista, como é essa molécula? Então, vocês têm que ter ideia de quantos átomos tem nela, né, a fórmula molecular total, e como esses átomos estão ligados. Não adianta pesquisar a forma molecular certa e montar a molécula errada. Então, cuidado quando for pesquisar. Se quiser, pesquisa, vai lá no Google, amiguinho de vocês, e pesquisa assim: fórmula estrutural da fulana, a molécula que vocês escolheram. Achou? Manda para mim, fala, professora, é isso mesmo? Porque juro para vocês que tem muita molécula errada.
Então, se vocês quiserem, né, dar uma conferidinha antes de apresentar, não faz mal, me manda, que eu olho e falo, ó, ok, essa aí pode mandar a Brasa, que a molécula tá certa. Mas juro que tem muita coisa errada, muita estrutura errada, então cuidado para não pegar justamente essa que está errada. Vocês vão pesquisar os grupos funcionais, tem amina, tem cetona, tem éster, tem ácido, o que é que tem na sua molécula? Nós estudamos 10 funções diferentes, então vocês vão dar uma pesquisadinha na molécula de vocês, quais estão presentes. Pode ser que tenha só uma também, tá? Não precisa ter mais de uma, depende do composto. Mas pesquisem quais são essas funções que estão nos compostos, que estão no composto que vocês escolheram. Aí entra a parte biológica. Como eu falei, né, eu trabalho de bioquímica, então, obviamente, que vocês têm que falar a parte da biologia. Onde que esse composto é usado? Como que ele age no nosso organismo? Tudo que está ali naquela tabela, todas essas moléculas que nós separamos, nós, no caso, eu e a professora Rosilda, lembrando, tá? Por isso nós. São moléculas que atuam no nosso organismo. Elas fazem parte do corpo humano ou, quando nós ingerimos, elas têm uma ação no nosso corpo. Então, vocês vão pesquisar. Por exemplo, a testosterona. Como age a testosterona no organismo humano? Tem alguma relação com a altura da pessoa, com o metabolismo, com a fome, enfim. Vocês vão pesquisar qual é a relação desse composto que vocês escolheram com o organismo humano. Todos eles têm relação com o nosso corpo, tá? Já sei a molécula, já sei os átomos que fazem parte dela, sei onde que ela é usada, tudo bonitinho. Aí vocês vão pensar, que material eu vou usar para fazer essa molécula? O material é livre. Então, assim, eu deixei algumas sugestões lá na atividade e eu vou repetir. O que vocês podem usar? Para não precisar comprar muita coisa, porque a ideia não é comprar. Então, assim, o básico do básico. Quem quiser pode fazer com massinha. Não precisa comprar massinha, vocês podem fazer a massinha em casa. Vocês, bom, eu não sei se vocês sabem fazer massinha, mas tem aquela receita que vai farinha, água, vai sal, o sal deixa mais maleável, tá? E suco em pó ou corante, caso vocês tenham, se quiserem fazer da própria massinha. Se quiser comprar a massinha e puder comprar, tá? Não é obrigatório, compre a massinha. Se você quer falar alguma coisa, Breno? Não, eu tô testando o microfone. Que Ah, tá funcionando. Se quiser fazer com bolinha de isopor, pode. Só que eu vou dizer uma coisa: bolinha de isopor, se a molécula for pequena, ok. Agora, se ela for uma molécula grande, vai ficar caro. Porque daí você vai ter que comprar uma bolinha por átomo. Então fica caro. Na escola, lá na sala 6B, tem bolinha de isopor, que eu guardei do ano passado. Lembra daquele armário que tem lá no fundo da sala 6B? Caso vocês tenham disponibilidade e quiserem usar essas bolinhas, me avisem, que daí eu vou lá na escola, eu pego elas da sala 6B e deixo na coordenação, para vocês pegarem lá na escola. Mas é assim, avisa quem pedir primeiro é dono da bolinha de isopor. Então, vejam se vocês vão querer, só avisar no WhatsApp depois que eu separo, tá? Não tem assim para todo mundo, mas algumas a gente tem. Pode usar, aí fazer as ligações, palito de dente, palito de churrasco, macarrão espaguete, ter assim, alguma coisa retinha que represente as ligações covalentes, né? Se a molécula for pequena e você quiser usar material comestível, por exemplo, fazer brigadeiro para fazer os carbonos e beijinho para ser os Hs, pode? Pode. Aí a ideia vai com vocês. Bala de goma. O que vocês têm que ter em mente? Primeiro, o tamanho do que é o composto. Porque vamos supor, sua molécula tem 50 átomos e você quer fazer de bolacha recheada. Imaginem o tamanho da base para sustentar essa molécula com 50 bolachas recheadas em cima dela. Então, assim, é tudo uma questão de proporção. Se a molécula for pequena, vocês conseguem fazer tranquilamente com bolacha recheada. Cada bolacha
um átomo diferente, por exemplo. Até é possível, mas pense na logística. Se for molécula grande, com muitos átomos, qual que é o meu conselho? Ou usa massinha, e daí faz bolinhas menores, ou usa bala de goma, tá? Tenta não usar aí átomos muito grandes, porque senão a molécula vai ficar gigantesca, né? Pense então muito bem nesse material que vocês vão usar. O material é livre, mas, como eu falei, pensem para não ficar uma coisa muito desproporcional, ruim de vocês montarem depois, para poder explicar o composto. A base também é livre, não precisa ser necessariamente uma base de isopor, até porque vocês não vão levar para a escola essa molécula, é na casa de vocês. Então, se quiser montar a molécula em cima da mesa da cozinha, para tirar as fotos, ou para filmar, que eu vou falar sobre isso, pode ser em cima da mesa, não precisa ter uma base específica para montar essa molécula, tá? E cada um escolhe o seu material. O que vocês têm que cuidar? Se o seu composto tem, por exemplo, carbono, hidrogênio e oxigênio, que a maioria é isso, C, H e O, você precisa ter 3 tipos diferentes de átomo. Então, vamos supor, sim, uma suposição. Vou fazer com bala de goma. Eu tenho que ter em mente que se eu tenho C, H e O, eu preciso de 3 cores diferentes de bala de goma. Uma cor que vai representar o carbono, uma que vai representar o hidrogênio e uma para o oxigênio. Não pode ser tudo da mesma cor, porque nós estamos representando a fórmula estrutural. E cada átomo tem o seu símbolo. Então, ao invés de colocar o símbolo, a gente muda a cor. Se for de massinha, mesma coisa. Faz lá, tem C, H, N e O. Uma cor para o C, uma para o H, uma para o N e uma para o O. Tem que ter essa diferenciação, tá? Se for, sei lá, bolacha recheada, a bolacha de chocolate é o carbono, a bolacha de baunilha é o H, enfim, algo que diferencie. O que aconteceu? O que o Ben escreveu aqui? Tô apertando o chat, apertando o botão de voltar e tá saindo. Acontece, mas ela vai ficar gravada. Qualquer coisa você assiste depois, não tem problema. Então, como eu estava dizendo, vocês precisam diferenciar quem é C, quem é H, quem é N, quem é O de alguma maneira. Tem que falar a classe bioquímica do seu composto. É um carboidrato? É um lipídio? É um aminoácido? É um hormônio? Mais uma vez eu vou repetir, é um trabalho de bioquímica. Então, vocês estão explicando a parte da biologia e a parte da química na mesma pesquisa. Então, cuidado para não faltar nenhum desses itens, tá? Pesquisem direitinho esse passo a passo. Pesquisou tudo isso, já tenho tudo que eu preciso para apresentar. Aí, nós deixamos para vocês 2 formas de apresentação. Primeira forma, que eu imagino que a maioria vai escolher essa, vocês podem, depois que montarem a molécula, né? Vamos supor, fez em cima da mesa, a molécula tá bonitinha ali montada. Vocês vão tirar fotos de todos os ângulos possíveis, pelo menos umas 5 fotos da molécula que vocês fizeram. E essa molécula, essas fotos, vocês vão postar lá na atividade. Aí, a explicação vocês vão fazer por áudio. Manda a foto lá no Classroom e manda o áudio no meu WhatsApp. Essa é uma das opções. Então, você não precisa filmar necessariamente, você pode fotografar a molécula e explicar por áudio, tá? Se você quiser filmar, outra opção, filma a molécula de todos os ângulos possíveis também, porque a gente precisa corrigir essa molécula à distância, então a gente tem que ter, assim, a noção de como está a molécula como um todo, tá? Por favor, não filmem ou fotografem só um pedaço. A gente tem que ver a molécula toda. E enquanto vocês estão gravando, caso vocês optem por fazer vídeo, vão fazendo a explicação. Então, qualquer uma das formas serão aceitas. Opção 1, fotografem e gravem o áudio separadamente. Envia a foto pelo Classroom e o áudio pelo WhatsApp. Se for filmar, dependendo do tamanho do vídeo, é bem complicadinho subir para o Classroom. Então, o que eu sugiro? Que vocês tentem mandar pelo WhatsApp, às vezes vai, às vezes não. E se não der pelo WhatsApp, a gente vai compartilhar pelo Drive do Classroom mesmo, tá? Aí eu explico para vocês
caso vocês optem por mandar vídeo e não estejam conseguindo anexar. Tem como, mesmo vídeo grande, a gente consegue anexar no Drive, tá? Mas aí são casos isolados. Vocês primeiro fazem a molécula, estudam a explicação e decidem como vão mandar isso. Ou vídeo ou áudio com as fotografias. Por que eu estou falando isso? Depois que todos os trabalhos forem finalizados, a gente vai juntar um pedacinho de cada um e montar um vídeo do terceiro ano B. Então, quem mandar foto, a gente coloca as fotos com o áudio da explicação. E quem mandar vídeo, a gente anexa o vídeo ali, vai dar no mesmo. Então, para a gente, tanto faz, fotos ou vídeos, mas de montar o videozinho vai ficar da mesma maneira, tá? Aí vocês escolhem o que for melhor. E a nota é duplicada. Então, vamos supor que você caprichou, tirou 10. É 10 em química, 10 em biologia. Se você não fez, é 0 em química, 0 em biologia, na atividade 1. Então, muito cuidado, porque se a nota for boa, ela é duplamente boa, mas se ela for ruim, aí duas matérias que vocês estão, né, assim, se complicando um pouquinho, tá? E, né, falei da atividade, agora uns recadinhos gerais, assim, alguns pedidos que eu tenho para vocês. Primeiro, tentem entregar as atividades dentro do prazo. Como vocês sabem, né, o segundo bimestre ele foi bem tumultuado. Vocês receberam, assim, recadinhos da professora Paula no WhatsApp várias vezes. E era assim, bom dia, falta atividade tal. Oi, você não entregou a atividade. Eu cobrei bastante. Então, tentem, assim, focar nesse bimestre para entregar as atividades dentro do prazo, porque, né, como eu falei para vocês no começo, ninguém sabe até quantas aulas remotas vão acontecer. E quanto mais vocês atrasam, mais coisa acumula, o conteúdo vai ficando. Então, assim, eu sei que é difícil, mas tentem dar uma organizadinha nessa agenda de vocês, dessas atividades, para não embolar tanto o conteúdo no final, tá? Sobre as meet-aulas, hoje eu não expliquei matéria nova, nada, porque nós estamos numa atividade que é continuação do segundo bimestre. Álcool, fenol, enfim, eu estou só falando da atividade. Então, hoje não foi conteúdo novo. Mas sempre que tiver a possibilidade, participem das meet-aulas para tirar dúvidas, para falar sobre a matéria, é bem importante. Me procurem quando tiverem dúvidas. Pode ser pelo Classroom, pode ser pelo WhatsApp. Quem já procurou sabe que eu sempre respondo. Se precisar, a gente marca uma aula particular pelo Meet, tá tudo certo, tá? Mas o negócio é não ficar com dúvidas. E o recadinho final, que alguns obviamente já sabem, mas não custa reforçar. Eu sou professora de Química, mas eu estou também na coordenação diária de Ciências da Natureza. E alguns, inclusive, receberam um recadinho, né? Olha, você está devendo atividade de física. Por que eu estou cobrando física? Porque eu sou cobrada em cima de química, física e biologia. Então, tudo que eu peço para vocês não é só para química. Assistam às aulas de física e de biologia. Se eu não me engano, deixa eu ver, acho que daqui a pouquinho vocês têm uma aula de biologia. Se eu não me engano, é logo depois da minha. Então, participem das aulas de física e de biologia, entreguem as atividades de física e de biologia. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre atividade, sobre alguma aula, alguma coisa que não ficou bem esclarecida de física e biologia também, vocês podem me procurar a qualquer momento, porque eu sou professora de química meio período. O restante, né, o outro período, a outra metade das minhas aulas são da coordenação diária. Então, eu recebo para trabalhar para vocês nesse sentido também. A qualquer momento vocês podem me procurar, tá? Porque eu sempre procuro ajudar. E da minha parte, assim, bem resumidamente era isso. Eu queria mais que vocês conhecessem um pouquinho do nosso bimestre, o que está por vir ainda, e esclarecer melhor a atividade 1 de Química com Biologia. Por acaso, assim, alguém tem alguma pergunta sobre Aí eu a tô suave. atividade? Você é o quê, Breno? Eu tô suave. Está suave? Bom, Breno, eu estou super ansiosa. Eu quero ver a sua atividade 1 bem feitinha, tá? Eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer. A sua frutose vai estar top, né? Não, vai, vou fazer um vídeo vestido de Homem-Aranha.
Ah, ainda bem que eu estou gravando essa aula, isso está assim mais que registrado, entendeu? Se você não estiver de Não, eu já Homem-Aranha, comprei roupa já. já perdeu 2 pontos da sua explicação, Não, pode ser, tá? pode ser, pode ser. Então tá bom. Bom, Isidora não tem nenhuma pergunta. Márcia e Milena, vocês têm alguma pergunta? Márcia, não. Milena, você tem alguma pergunta? Também, não. Não também. Muito bem, então. Deixa eu só parar aqui a apresentação e colocar minha carinha para jogo. Então eu vou aplicar o vazar e tchau. Eu ia dizer algo nesse sentido, mas não com essas palavras que o Breno usou. Mas para finalizar, então, se vocês tiverem alguma pergunta, me procurem pelo WhatsApp a qualquer momento, como eu falei. Boa semana para vocês, boas aulas, boas atividades e até a próxima aula, tá, meninas? Tchau, tchau para vocês. Tchau. Tchau.